Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Ganância, miséria e impunidade definem o trabalho escravo no Brasil. As péssimas condições de salário, salários irregulares, a jornada exaustiva são características de quem trabalha e vive em situação degradante no país. No programa de hoje, vamos conversar sobre trabalho análogo à escravidão. Você conhece seus direitos trabalhistas? Já passou por situação semelhante? Então não saia daí, o Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje o historiador e professor do Centro Universitário UNA, Marcelo Cedro, o diretor da Faculdade de Direito da PUC Minas, Guilherme Kohlen, e o consultor empresarial e professor universitário, João Andrade. E claro, você como sempre é nosso convidado. Participe com a gente. Hoje estamos falando sobre trabalho escravo na atualidade. Mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Melhor ainda, ligue para o telefone 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Horizonte Debate. É uma honra tê-los aqui para conversar em pleno século XXI sobre um tema que ainda acontece no nosso país. Professor Guilherme, o que caracteriza um trabalho análogo à escravidão? Padre Márcio, você começou bem a sua fala quando elegeu um tripé: ganância, miséria e opressão. Veja que essas circunstâncias elas sempre permeiam a caracterização do trabalho escravo. A miséria em que nós vivemos, ou parte da população vive, particularmente no norte do nosso país, a ganância, a ausência de amor humano, e esse aviltamento da dignidade. A pessoa ela é reduzida à condição similar à de um escravo. Agora, nesse sentido, os princípios constitucionais da dignidade humana e do direito à cidadania são completamente transgredidos, né? Perfeitamente. Veja que é um aviltamento do ser humano, um aviltamento da autodeterminação do indivíduo, que muitas vezes não é levado ao trabalho escravo de forma, por meio da violência ou da opressão física. Muitas vezes a pessoa sequer sabe que está naquela condição de miserabilidade. Isso é mais grave ainda, talvez ela não tenha essa consciência, nem dos direitos, nem daquela condição e julga aquilo normal. Bom, vamos voltar a isso depois. João, como que se dá a evolução do trabalho no mundo capitalista? Isso é importante para o horizonte do nosso debate. Pois é, a gente entende que o trabalho ele passou por uma série de etapas, a relação empregado-empregador, em função da própria evolução da sociedade. A evolução da administração de empresas, a evolução da responsabilidade empregado-empregador e a própria regularização dessa relação. Então, a gente passa de um trabalho tido como tripalho, como um castigo, como algo que você tem que se esforçar para ter o seu sustento, a sua dignidade, para uma relação hoje que se fala em poiese, substituindo o tripalho, que é a tortura, pelo poiese, que é a realização. Então, o sentido mais adequado para o trabalho hoje, nessa evolução, é algo que eu me identifique ao exercê-lo. Portanto, se relaciona com outros palcos existenciais que eu tenho. Tá, correto. Você podia explicar melhor isso? O que são outros palcos existenciais? Isso é importante, Sim. Quer dizer, certamente a distinção do mundo do trabalho ali que a pessoa exerce e os outros papéis que ela desempenha na própria vida, Certo. Sim. Nesse sentido da evolução do trabalho, é muito comum as pessoas associarem trabalho só aquela questão de carteira assinada, de jornada que você estabelece numa organização, mas o trabalho, ele, quando se passa pelo viés da realização, é a forma que você está produzindo, que pode ter um vínculo trabalhista ou não, mas a forma de produzir algo, fruto do seu esforço, da sua dedicação, ela
te dá uma condição de realizar o trabalho. Agora, o processo de industrialização certamente trouxe um tantão de mudança, né? É justamente naquele período que o Papa Leão XIII escreve a Rerum Novarum, preocupado com a questão trabalhista, né? Com a questão social. Correto. Agora, na atualidade, nós não vivemos mais a Revolução Industrial, mas alguns pensadores dizem que nós vivemos uma revolução tecnológica. Isso também causa impacto no mundo do trabalho? Sim, sim. Hoje nós temos várias maneiras de se relacionar com o trabalho. Né? Teletrabalho, você tem as terceirizações, uma série de modelos agregados, né, ao ambiente de trabalho. Tá. E nesses modelos também pode acontecer a redução à condição de escravo? Sim. Okay. Disfarçado, Tá, né, pelo viés da tecnologia, por exemplo. Ok. Ótimo. Mais um aspecto aqui para alargar nosso horizonte. Nós estamos falando de um trabalho análogo à escravidão. Olha, tivemos uma marca terrível na história do nosso país, que é a escravidão. O que isso deixou como legado negativo, Marcelo, e que influencia, não sei, até hoje, por exemplo, nesse tipo de trabalho análogo? Não, inicialmente eu penso ser necessário até a gente poder enfatizar que o trabalho escravo já era uma prática da antiguidade. No início da nossa civilização, na Mesopotâmia, no Egito, mas não era a base material daquela sociedade. Existiam outras relações de trabalho hegemônicas. No mundo greco-romano é que o trabalho escravo ele se tornou hegemônico, né? E no mundo greco-romano era usual, era aceitável, era algo natural que houvesse o trabalho escravo. Aliás, para Aristóteles, né, o escravo e as mulheres e crianças não faziam parte da polis. Exatamente, né? Eles tinham uma condição inferior porque os deuses concederam uma condição inferior a eles. O ser humano arruma argumento para justificar tudo, né? Inclusive atribuir isso aí aos deuses. Inclusive também dizendo que aqueles que são aptos para o trabalho braçal devem ficar por ali e aqueles que têm a capacidade, né, a alma para poder exercer atividades mais nobres, segundo Aristóteles, que é a arte, a poesia e a política. Então, dentro dessa concepção, era muito usual que houvesse o trabalho escravo, até mesmo para o funcionamento da democracia clássica ateniense. O cidadão, que era aquele político que ficava na arena de debate para exercer os assuntos pertinentes à polis, ele tinha que ter suas necessidades... Hoje diríamos direito público. O direito público, né? Hoje ele teria que ter a sua garantia de que as suas necessidades biológicas e materiais fossem exercidas pelo trabalho manual, tido como degradante. Pois mas veja bem, uma coisa é essa escravidão grega, outra coisa é a escravidão histórica aqui no país, porque ela envolve o elemento étnico. Exatamente. Né, de exploração e etc. E outra coisa, talvez seja, o professor Guilherme levantou o dedinho lá, seja, por exemplo, o trabalho hoje análogo à escravidão. Né? Podem clarear para mim, por favor? Continue depois o Guilherme, por favor. Não, aí, agora essa diferença do trabalho colonial brasileiro, né? No século XV, XVI, dentro do mundo moderno, em que você está naquele período de acumulação de capital, o tráfico altamente lucrativo desses negros africanos, em que o elemento étnico era o preponderante, enquanto que no escravismo antigo você não tinha essa exigência da etnia. Tanto que nós tínhamos escravos de um bom nível intelectual, cultural e social, que eram remetidos à condição de escravidão. Agora, no mundo colonial, você tinha até mesmo a instituição da escravidão aqui no Brasil, pela forma de produção do grande latifúndio, de produtos que valiam a pena empregar uma mão de obra que era cara, muito cara, e que se produzia açúcar, cacau e tabaco, mais ou menos, para poder, que também se pagava fretes caros para poder exportar para a Europa. Então, valia a pena produzir isso, valia a pena pagar altos fretes, porque era muito caro e de curta durabilidade essa mão de obra da escravidão. Agora, respondendo especificamente a questão, né, as marcas que a escravidão deixou, aí eu fico com um pensamento, né, que foi bastante inovador do Gilberto Freire, na década de 30, quando ele escreve Casagrande e Senzala, que ele atribui às mazelas sociais brasileiras a formação socioeconômica escravista, e não como no século XIX, que atribuísse o atraso brasileiro à condição biológica ou racial. Então, as desigualdades... Seria uma forma de preconceito. Claro. Exatamente. Então, as desigualdades socioeconômicas, a falta de inserção das pessoas no mundo do trabalho... Eu estou gostando muito de te ouvir, mas o
Guilherme vai esquecer o que ele queria falar. Por favor, Guilherme. Não vou não. Eu acho, Padre Márcio, que nós temos que ter a preocupação hoje de deixar claro para o público que essa escravidão nos moldes do Brasil colônia, ela, obviamente, não existe mais como uma situação de direito. Né? Correto. A escravidão que nós estamos comentando e conversando hoje, ela é uma situação que não exige que a vítima seja negra, que seja açoitada, que seja trancafiada. Não é disso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de uma situação em que o ser humano é submetido a uma situação similar, parecida Com a escravidão. Com a escravidão. Correto. Né? E aí, de fato, é aquilo que a gente falou, por causa da ganância, as condições de trabalho, talvez até sem direitos trabalhistas, etc. Mas eu retorno no próximo bloco. Antes de ir para o intervalo, eu queria lembrar a campanha Faço Parte, cujo objetivo maior é a construção da Catedral Cristo Rei, a casa do povo de Deus. Seja um missionário evangelizador. Faça parte você também, ainda hoje. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais ou pelo nosso telefone. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre trabalho análogo à escravidão. Você sabe identificar se uma empresa cumpre com seus deveres? Então participe conosco. Mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para nós, o telefone é 3209-0115. Marcelo, nós falávamos do processo escravagista no Brasil para chegar aos dias atuais. Como que se pode hoje compreender esse fenômeno? Se poderia chamar de antissocial, antiético, antijurídico, de um trabalho análogo à escravidão. É uma forma que cerceia a liberdade do indivíduo através de uma coação física, moral, simbólica, e que fere os princípios da dignidade humana. Mas, em relação ao trabalho escravo antigo, não é nem só esse o único diferencial, mas aquele trabalho que impede também a manifestação da cidadania, no sentido da dignidade do valor do trabalho. Ok, bacana. O João está caladinho, né? Vamos aí aproveitar da sua sabedoria, da sua experiência. No seu trabalho de gestão, o que você daria como conselho para alguém que está para assinar um contrato com uma empresa, com um empregador? O que é mais importante que ele tem que ter em mente? Nós passamos muito tempo da nossa vida dedicado ao trabalho, né? E então a escolha da carreira profissional, a escolha do exercício laboral, ela tem que ser feita de uma forma muito consciente. E quase sempre não é assim. Muitas vezes a escolha se dá por necessidades econômicas, necessidade de entrar, né, no mundo do trabalho, e se submete, portanto, a algumas situações que o sujeito não tem uma crítica, uma crítica em relação aos direitos, em relação ao que está sendo ofertado para ele. Então eu penso sempre que ao entrar no mercado de trabalho, ao ingressar no mercado de trabalho, o profissional deve buscar uma identidade com aquele trabalho que ele está fazendo. Isso vai minimizar o impacto de submeter-se a situações que ele não estaria... Tá. Agora, é bom que ele conheça também todas as condições daquela empresa, o contrato de trabalho, tudo isso, né? Correto. Então, pensar desde o processo seletivo daquela organização, a clareza com que o processo foi conduzido, né? O apoio que esse recrutador, esse empregador deu durante o processo seletivo, né? Ao falar de salário, ao falar de benefícios, ao falar da relação que vai se dar ali nesse processo. E é importante também que ele conheça alguém que trabalhe naquela empresa, se conhecer, procurar saber, né, como que de fato é a realidade, né? Sim, isso é importante, porque ele já conhece a cultura, já está mais ligado ao ambiente daquela organização, portanto pode evitar, né, que ele entre aí numa roubada. Isso é muito comum, padre. As empresas até anunciam em grandes jornais, em grandes expressões aí da mídia, e quando o candidato vai para procurar aquele emprego, é uma situação
que é enganosa. Ok. A Fátima Silva, ela postou no Facebook hoje que muitas pessoas aceitam um trabalho análogo à escravidão por necessidade. Ok, Fátima, concordamos com você, fraterno abraço, obrigado pela participação. Guilherme, o que a gente poderia, por exemplo, definir como um trabalho degradante? Assim, cotidianamente, de forma muito concreta. Padre Márcio, antes de lhe responder, a observação da Fátima, não é isso? Fátima Silva. É absolutamente pertinente, porque veja que o fato da pessoa espontaneamente, se é que nós podemos dizer espontâneo, se submeter a essa condição de trabalho, não retira o caráter ilícito desta prática, né? Porque a dignidade humana é um bem jurídico ou interesse indisponível, né? Então, veja que, como eu disse anteriormente, muitas vezes a pessoa nem sabe que está nesta condição. Mas veja, Padre Márcio, que a legislação brasileira, ela protege o trabalhador. Nós temos aí a consolidação das leis trabalhistas, CLT, que possui uma série de dispositivos que visam a garantir os direitos do trabalhador, né? Mas veja que nós estamos falando hoje de uma situação muito mais grave, de uma situação em que se invoca a legislação penal, né? O artigo 149 do Código Penal traz um crime que possui nome jurídico, redução à condição análoga à de escravo. E o texto é justamente isso, é você reduzir alguém à condição similar à de um escravo, submetendo a trabalhos forçados, jornada exaustiva ou trabalho degradante. O trabalho degradante é esse que coloca a pessoa numa situação de vulnerabilidade em relação à sua saúde, à sua vida, né, e demais por exemplo, condições sanitárias no ambiente de trabalho entraria aí? Por exemplo, um local de trabalho que, por exemplo, o copo, ele é de uso coletivo, né? Não tem copo para cada pessoa, os banheiros, se não são bem cuidados, são imundos, etc. Tudo isso é degradante? Mas se nós partirmos desse exemplo específico que o senhor nos traz, nós teríamos aí uma série de empresas praticando esse crime, né? Alojamentos, nós temos que ter um cuidado muito grande também, Padre Márcio, porque veja que a consequência jurídica de quem pratica esse tipo de conduta é muito séria, né? Um crime grave, a pena de 2 a 8 anos de reclusão, né? Se nós formos ao norte de Minas, ao norte do nosso país, não só o norte, né? Mas no Brasil em geral, nós vamos encontrar pessoas em situações precárias, mas a precariedade precisa ser aviltante, né, para o chamamento da legislação me desculpa, penal. Eu não sou do mundo jurídico, do direito, mas quando eu coloquei esses exemplos, outro dia mesmo, vimos numa determinada cidade aqui da região metropolitana, um alojamento precário que incendeia, colocando a vida dos trabalhadores em risco. E às vezes empresas, quando convidam, sei lá se posso usar o termo, acaba aliciando determinadas pessoas, prometem, mas as condições são aviltantes. Isso não seria elementos, indícios de um trabalho análogo à escravidão? E é isso que diz o tipo penal, okay, né? Tá. Essa jornada exaustiva, a condição precária de trabalho. E assim ok, então para mim ficou claro agora. Ok, obrigado, Marcelo. Eu queria uma parte, por favor. Só complementando a pergunta do Padre Márcio, essas condições são degradantes quando ferem a dignidade da pessoa humana, né, dentro daquele ambiente do trabalho. Agora, a gente também tem que destacar que não é só no âmbito rural, não é só no norte do país. Né, aliás, era isso que eu queria saber de você por último agora, né? Quais as regiões do país? Inicialmente a gente tem aquela ideia do norte, até mesmo um preconceito assim, regional, né? Que é norte e nordeste, que nós temos essa manifestação desse trabalho nas carvoarias, nas fazendas, em que passam aquelas pessoas com promessas para aqueles trabalhadores, aquelas pessoas que vivem na miséria e levam
com promessas de alojamento, de alimentação, de salários fartos, e que nada disso acontece. Mas também no ambiente urbano, aqui no Sudeste, no Centro-Oeste, no Sul, nós temos essas manifestações desse trabalho análogo à escravidão. Claro que não é uma forma hegemônica aqui no Brasil, são casos, né, pontuais, mas que vem aumentando, sobretudo a partir dos anos 70, 1970, com o processo de acentuar da globalização, né, com a mecanização do âmbito rural, em que muitas pessoas ficam desqualificadas e buscam, assim, pelo desespero mesmo, se ater a essas promessas. Fazer, né? Pessoas sem instrução e são ali levadas em busca de melhores dias. Ok, o João está querendo um comentário? Pois não? Eu penso que essa discussão também deve ampliar, não somente do ponto de vista econômico do trabalho, a condição de um pagamento, a condição de um contrato de trabalho. Sim. Mas mesmo nas condições de um pagamento ou de contrato de trabalho, a condição da relação empregado-empregador que cerceia essa liberdade do empregado e coloca ele numa situação submetido a condições de ambiente, de segurança do trabalho, condições de expressar, né, a sua qualificação, desenvolver-se, né, como colaborador, e que limita esse colaborador a uma situação que ele vai ficar coagido, né, no ambiente e sujeito a práticas que muitas vezes ele não vai questionar. Porque ele tem um contrato de trabalho, ele tem uma situação de pagamento, mas ele tem também uma outra forma de vincular-se àquele trabalho, como, por exemplo, dívidas que ele vai contraindo com a empresa, viagens que ele vai fazer para poder retornar no ambiente de origem dele, quando esse trabalho é fora da sua origem, né, de moradia. E aí esse colaborador começa, então, assim, a envolver-se em tantas artimanhas que a empresa coloca, que, embora tenha salário, embora tenha uma carteira assinada, ele tem uma situação de degradação da sua dignidade. Ok. Agora, diante disso tudo, doutor Guilherme, o que tem sido feito nas políticas públicas para coibir essa prática ilegal? Este é um crime, como nós já dissemos, é um crime que avilta o ser humano, é um crime contra a dignidade da pessoa humana. Qualquer do povo poderá, né, e a autoridade pública deverá noticiar práticas desse tipo. Né? Então, nós como cidadãos não podemos ficar inerte à presença desse tipo de conduta sem que comuniquemos à autoridade pública. Ou seja, é um papel, acho que, de todo cidadão brasileiro, exatamente, que afinal vivemos no Estado Democrático de Direito. Né? Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco. Faça a sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Até daqui a pouco. Trabalho análogo à escravidão. Este é o tema do programa de hoje. Participe, faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Participam conosco hoje o historiador e professor do Centro Universitário UNA, Marcelo Cedro, o diretor da Faculdade de Direito da PUC Minas, Guilherme Kohler, e o consultor empresarial e professor universitário, João Andrade. Retomando o nosso debate, conversava com o Guilherme aqui nos bastidores, né, durante o intervalo, ele dizia que talvez, dar algum exemplo, a gente pode banalizar a questão do trabalho análogo à escravidão. Por exemplo, um copo ali para vários funcionários ou a limpeza do banheiro. Na verdade, hoje, doutor Guilherme, quando a gente preparava o programa, eu vi vários exemplos disso. Agora, não é um exemplo isolado, mas é o conjunto da obra que talvez perfizesse ou constituísse um trabalho análogo à escravidão. Perfeito. Perfeito. A minha preocupação foi justamente essa, tá, né? certo. Da preocupação de não banalizar essa responsabilidade criminal em razão da caracterização do trabalho escravo. Aliás, a vantagem de estar num programa como esse, que o mais privilegiado sou eu. Cada semana eu aprendo um tantão. Né? Queremos aqui agradecer a participação da Solange Matos, do bairro Coração Eucarístico.
Ela diz: gostaria de parabenizar o João Avelar pelo seu trabalho. Toda a nossa família está acompanhando sua entrevista. Obrigado, Solange. Fraterno abraço. Nessa mesma direção, doutor Guilherme, a Graça Andreata, ela postou no Facebook hoje, não vou ler tudo, mas ela narra a situação, por exemplo, do professor, comparando o trabalho do professor na atualidade como se fosse um trabalho análogo à escravidão. Você acha que ela banalizou ou de fato isso pode existir em algumas regiões? Por exemplo, há determinadas prefeituras nesse Brasilzão de meu Deus que não pagam ao professor nem o salário mínimo, verdade? E isso é noticiado várias vezes. Então eu acho que não se trata de dizer que o professorado hoje no Brasil vive uma situação análoga à escravidão, mas pode acontecer também nessa área alguma coisa assim, né? Mas são situações distintas, né? Sim. O desrespeito às leis trabalhistas tem uma responsabilidade na esfera trabalhista, né? A questão do chamamento do direito penal para regular esse tipo de situação reclama uma situação mais grave, né? E o tipo penal ele é exemplificativo, ele nos dá o norte de situações que caracterizam o trabalho análogo a de escravo, né? A pessoa, por exemplo, e o João disse muito bem, ela tem retido os seus documentos e passa a trabalhar, e por mais que ela trabalhe, ela sempre está devendo ao seu patrão, porque o seu alimento, os seus instrumentos de trabalho são todos adquiridos no próprio local de trabalho, né? Então é essa perversidade em que a pessoa é colocada numa relação perigosa. Me diga se eu estou equivocado. Pois não. Se uma determinada prefeitura desse país, ao invés de pagar, sei lá, o piso salarial ao professor, R$800, ela retém 500 e paga 300, isso, além de desrespeitar as leis trabalhistas, desrespeita também o Código Penal, não? Sim ou não? É difícil, olha, nem o juiz poderia te responder com tanta precisão, né? Nós teríamos que instaurar o inquérito policial, ouvir as pessoas, haver uma perícia para que o fato de ganhar mal, né? Não é ganhar mal, ela não está recebendo aquilo que é de direito. Então tem uma causa trabalhista. Mas ela ainda preserva a sua liberdade de autodeterminação, ou seja, não quero mais ganhar mal e vou embora. Né? Tá certo. E vai lutar na justiça com relação à justiça do trabalho, ok. Marcelo, depois o João, por Mas favor. eu penso que nesse caso que a telespectadora nos apontou, também não só a questão econômica do salário, mas nós temos aí, muito amplamente divulgado, salas de aula caindo aos pedaços, sem material, crianças lá sem condições de poder estudar. Então, o próprio professor, ele está sendo numa condição degradada para poder lecionar, para poder dar sua aula. Então, não é só a questão do salário, né? Se a gente quiser ampliar... O problema foi o exemplo que eu dei. Todo exemplo pode servir para iluminar, mas às vezes acaba nos traindo, né? Exatamente. Ok, se for o todo da obra, então, é possível que seja, né, doutor Guilherme? Vai dizer que ela tem que andar horas e horas para chegar ao trabalho, a água é insalubre, não tem, ela faz apenas um único lanche durante todo o dia. Além disso, tem gasta os R$300 para o lanche, etc. Que liberdade ela tem? É uma soma, né, de circunstâncias que podem eventualmente caracterizar. Sim, João, por favor. Como o Marcelo bem falou, a questão econômica, ela chama atenção para esse tipo de relação de trabalho. Portanto, é comum as pessoas associarem a escravidão à ausência de salário. Né? E mas não é só. Não é só a ausência de salário. Então, nós não vamos ver o tipo de escravidão. Nós não encontramos, por isso que análogo à escravidão. Você não vai conseguir caracterizar um fato que tenha características da escravidão, pelos vários motivos que aqui nós já discutimos. Mas você tem a condição humana, né, sendo, vamos dizer assim, sendo negligenciada na relação que o empregador e nos deveres que o empregador, nas obrigações que o empregador teria com aquele colaborador. Né? Agora, nessa relação empregador-empregado, quais são os direitos e deveres de cada um para evitar, por exemplo, um trabalho análogo à escravidão? O que você pensaria que se poderia democraticamente, institucionalmente, iluminados pelo direito, fazer? Sim. Primeiro, a jornada de trabalho. Né? Você ter as convenções coletivas de trabalho
que acrescentam à CLT condições que aquele tipo de trabalho pode ser exercida, né? O tipo de ambiente, horas exposto a determinados agentes químicos, determinados riscos, né, laborais. Então, o primeiro ponto seria a empresa ter uma clareza de regular a jornada de trabalho e o tipo de exposição que o colaborador tem e os riscos que isso vai trazer para ele. Isso aí se a empresa faz isso, ela já está dando um grande passo para poder fazer com que o ambiente de trabalho dignifique o trabalhador. Né? Fora essa questão mais física, né, do ambiente de trabalho, você tem também a questão da relação que essa empresa tem com o trabalhador do ponto de vista de comunicar, né, do ponto de vista de ser clara no que ela espera dele, né, nos resultados, na cobrança que ela vai fazer dessa entrega que esse colaborador vai ter. Ou seja, tem um contrato de trabalho que tem que ser cumprido de ambas as partes. De ambas as partes. Né? A jornada, o horário, a entrada, a saída, os intervalos, as férias, né? E tudo que ele pode, então, ter de benefício. E, essencialmente, preservando a liberdade do sujeito. Tá bom, o Marcelo está querendo uma parte, mas no seu à parte eu acrescento algo. Quais são as principais causas ou fatores que ainda hoje levam as pessoas a se submeterem a essa condição de trabalho escravo? A impunidade, a miséria, a desigualdade socioeconômica, a falta de políticas sociais eficazes, né? E complementando o que o João falou, porque ele explanou acerca de uma empresa que pretende entrar dentro da legalidade. E quando a gente começa a falar de pequenas oficinas que recrutam pessoas sem instrução, né, donos de pequenas fábricas, fazendeiros que buscam ali lucrar em cima do fisco, do trabalho de outrem, né? Então, isso que há uma manifestação muito grande e muitas vezes nos confins aí do Brasil que a gente não sabe onde que isso acontece. Aí cabe ao poder público e também à sociedade em denunciar. Ok. Agora eu quero explorar uma outra questão com o Dr. Guilherme. Você falava da penalidade, pode ir de 2 a 8 anos. E existem algumas situações em que a pena pode ser ainda aumentada, agravada, verdade? Ela aumenta-se pela metade. Interessante, Padre Márcio, aqui para reforçar a ideia de que nós não estamos falando da escravidão nos moldes do Brasil colônia, que uma das circunstâncias que agravam a pena é o fato da pessoa ser subjugada à condição de escravo em razão da sua cor. Né? Então, se for submetido a essa condição por ser negro ou por ser pardo, seja lá o que for, há um agravamento na reprovação. Né? Isso é interessante. Agora, uma outra dúvida. Suponhamos que... quais as circunstâncias, né, essa pena é aumentada e agravada? Trabalho, por exemplo, infantil, questão da cor, outras discriminações também? A lei prevê isso? Contra criança e adolescente, né? E contra a pessoa em razão da sua cor, etnia, raça, religião. Né? Nós assistimos aí situações em que as pessoas vêm de outro país, né, e são submetidas a essa condição muito em razão da sua Agora, mais uma curiosidade. Suponhamos que o sujeito levou lá 12 anos. Efetivamente, ele não vai cumprir 12 anos. É a mesma coisa? Tem a progressão da pena? Como que é isso? Porque as pessoas esperavam, por exemplo, nas últimas condenações aí de crimes que movimentaram a mídia brasileira, que as pessoas ficassem 22 anos presas, 20 anos. Na verdade, vão ficar 5, 6 anos. É a mesma coisa? Nós vamos entrar no outro debate um pouco mais aprofundado. Em geral? Eu diria, Padre Márcio, que, em geral, o direito penal não resolve absolutamente nada. Ele, em verdade, agrava a situação em razão das misérias das nossas penitenciárias, né? Mas aqui se aplica, como deve efetivamente se aplicar, a progressão de regime. Né? A pessoa é colocada num sistema fechado e a pena é de 2 a 8. Então, a pena mínima de 2 anos, ele sequer é submetido ao cárcere. Né? Ele pode iniciar o cumprimento da pena em liberdade. E é bom que seja assim. Na verdade, eu coloquei a questão, tem que chamar o intervalo, mas é porque isso aí me interessa muito, porque
para se chamar Estado Democrático de Direito, não dá para dicotomizar, separar ética de direito, sabe? Não dá para ter determinados privilégios e encenar. É só isso na visão de um professor universitário, tá bom? Se quiser, depois nós falamos mais. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo. Aproveite para participar, ainda dá tempo. Horizonte Debate, @tvhorizonte.com.br. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre trabalho análogo à escravidão. E temos aqui a participação do Rógeres Igor. Como as pessoas ainda aceitam exercer trabalho análogo à escravidão, mesmo sabendo que há tantas leis que coíbem este tipo de infração, Marcelo? Bom, muitas vezes as pessoas nem sabem que estão exercendo o trabalho escravo e são ali seduzidas por uma oportunidade de trabalho, diante da miséria, da falta de qualificação e a saída que aquela pessoa tem para isso. Muitas vezes se fala que em determinada região isso é uma questão cultural, mas isso é uma justificativa por aqueles que compartilham em utilizar esse trabalho escravo. E mesmo que se for cultural, isso tem que ser combatido tendo em vista o cerceamento da liberdade do ser humano. Ok. Rógeres, obrigado pela participação, você parabeniza aqui o Padre Márcio, o programa, mas é porque o programa é uma equipe, nós somos um todo e trabalhamos em conjunto. Obrigadão. Bom, queremos agradecer aqui a participação da Thelma Souza Costa, Fátima Silva, Vanessa Pertence, Marileia Chaves, todas essas pessoas que colocaram suas observações no Facebook no decorrer do dia de hoje. Um fraterno abraço. Doutor Guilherme, mais uma questão, essa não é tão polêmica. É a questão do trabalho análogo à escravidão na área rural. Por exemplo, há muitas famílias que levam crianças e adolescentes para o trabalho e a lei proíbe essa prática. Como orientar essas famílias? Os meios de comunicação têm colaborado muito para que essas pessoas efetivamente alcancem informações, melhor dizendo. Mas a realidade ainda é muito cruel, Padre Márcio. Eu não quero ser preconceituoso, mas ainda vou fazer referência ao norte do nosso país, porque é muito comum ainda se ver nas carvoarias, nas fazendas, nos canaviais, né? Pessoas que são submetidas a situações degradantes e, por consequência, os seus filhos também. Né? Teve uma passagem interessante que eu conversando com determinada pessoa, dono de uma fazenda, ele disse que flagrou o seu funcionário, o seu gerente, contratando um jovem, um adolescente, para roçar o pasto. Um jovem de 16 anos. E ele achou aquilo um absurdo e chamou a atenção do seu gerente, né, dizendo que ele não podia contratar um jovem, franzino até, para o trabalho. E, para surpresa dele, o gerente da fazenda disse o seguinte: não se preocupe não, porque eu estou pagando a metade. Né? Então, o absurdo não era contratar o jovem, mas... seria contratar... alguém que não tivesse a força de trabalho ainda necessária. Veja que é a mentalidade mesmo, né, Agora, de qualquer forma, doutor Guilherme, é complicado, né? Porque às vezes os pais dizem assim: olha, eu levo meu filho, não é para trabalhar, é para estar ali e aprender a fazer alguma coisa. Não me refiro à exploração de carvoarias, canaviais, etc. Acontece isso, mas para ensinar a trabalhar. Eles não têm com quem deixar os filhos em casa e, se deixa, eles vão para as vilas, para os lugarejos e vão aprender coisa ruim. Então, é uma situação que, vamos dizer assim, não temos uma resposta matemática. Então, o direito não pode pegar simplesmente ou alguém denunciar simplesmente, né? Padre Márcio, eu preciso me corrigir em parte quando eu disse que o direito penal não vale para nada. Eu sou professor de direito penal. O que eu quis dizer é que o direito penal, como instrumento de opressão e de regulação destas situações, ele se mostra
absolutamente ineficaz quando não há informação, quando não há valores, né? Eu não pratico crime porque o Código Penal existe. Eu não pratico crime agora porque eu tenho valores. Bonito, que, né? Do ponto de vista filosófico, me agrada muito. Sim. Ou seja, não dá para, na sociedade complexa em que nós vivemos, para o direito resolver tudo, não dá para a religião resolver tudo, não dá para a filosofia resolver tudo, não dá porque não temos nenhum herói capaz de resolver. Ora, numa sociedade complexa, cada um dá a sua parcela de contribuição, você também na sua casa, na sua rua, no seu ambiente de trabalho. Então, ou seja, nós somos um todo. Né? Então, o Marcelo estava levantando o dedinho. Não, nesse caso aí da pergunta, como evitar que essas pessoas se submetam a esse tipo de trabalho no âmbito rural, eu penso que seja essencial programas sociais que sejam realmente sociais, não apenas mera transferência de renda, que possa qualificar o trabalhador, capacitá-lo para um trabalho digno, conscientizá-lo de que quais são os seus direitos, né? E acima de tudo também acessá-lo aos bens culturais, a ter acesso Marcelo, quando você fala isso aí, eu concordo plenamente, só que o Brasil tem alguns problemas que são de base. Por exemplo, naquelas chuvas de 2, 3 anos atrás, que devastou a região serrana do Rio de Janeiro, recursos federais chegaram. Recentemente, conversando com um auditor da Receita Federal, da Polícia Federal, ele me dizia que estava indo fazer um trabalho numa dessas regiões, porque os recursos tinham sido desviados. Essa semana eu li que recursos foram desviados também para Petrópolis e dezenas de pessoas morreram lá. Então o Brasil tem algumas coisas que o direito tem que fazer, entendeu? E tem outras que é o processo educacional, que é o envolvimento de todos, etc. Bom, estou pregando demais aqui hoje. Eu queria ouvir o João um pouquinho, nesse bloco ele está calado. João, como que você vê o valor do trabalho na construção da pessoa, de sua identidade, de sua vida? Fala um pouquinho disso. O trabalho, como dito antes, ele ocupa um espaço importante na vida das pessoas. E por ocupar esse espaço, ele tem que ser um espaço produtivo, né? A sociedade moderna cobra muita produtividade, muito desafio, né? Mas nem sempre essa produtividade exigida pelas organizações ela é acompanhada de condições para tal, né? Com treinamento, com capacitação, com instrumentação de trabalho e com um trabalho que tem um ambiente que favoreça essa produtividade. Então eu penso que quando a organização ela cuida não só de atingir suas metas, seus objetivos, mas também ela cuida para que o resultado dela, somado ao resultado da contribuição de cada um, seja algo que favoreça o esforço da empresa em atingir seus objetivos e do colaborador em contribuir com esse objetivo, eu penso que é uma fórmula interessante. E quem faz isso nas organizações é a gestão de recursos humanos, né? Que vai tanto na entrada, que seria o recrutamento, a seleção, o contrato de trabalho, né? A acolhida daquele colaborador e a preparação dele para o trabalho, e que também faz representa esse empregador em muitas relações que são conflitantes durante o exercício desse trabalho, né? Agora, nós não podemos também, padre, atribuir a esse trabalhador uma certa ingenuidade, né, de que ele está alheio ao que está em volta, ao que está acontecendo, né? Acho que tem que, sim... Né, aliás, no mundo globalizado, nós temos notícias de todos os lados, né? Vetor de norte-sul, de leste-oeste, de lá para cá, daqui para lá. Sim. Né? Embora haja uma pressão econômica, pressão de renda, de se posicionar na sociedade, há também, não podemos atribuir uma certa total ignorância desse colaborador a ponto de colocá-lo como uma vítima no processo que ele muitas vezes pode ser um agente, ele pode estar, embora tenha pressão, como o Marcelo disse, ele não vai ser mandado embora, ele vai vai ser retalhado naquela empresa ou naquele local onde ele trabalha, mas o profissional também tem um papel fundamental para que essa cadeia e esse fluxo, né, seja interrompido. Enquanto o profissional, supondo que ele seja ingênuo, a ponto de não ter uma crítica se ele está em condições adequadas ou não, eu reforço o poder do empregador e ele não vai poder se posicionar, né? Então, correto, sim. O Marcelo quer falar, mas antes eu queria aproveitar e mandar um abraço para o Evaldo. Ele acompanha o nosso programa, telefonou para a gente. Evaldo, fraterno abraço. Sim, Marcelo. Não, só complementando, talvez nem só exclusivamente a questão da ingenuidade, mas ele assim, eu vou me sujeitar àquilo que não tem outro jeito.
né? Na ausência de outra forma. E há esses casos extremos, né? Casos Agora, extremos, de extrema ignorância e pobreza mesmo. Ainda dá tempo, Marcelo. Quais as consequências psicológicas para a autoestima de uma pessoa exercer um trabalho análogo à escravidão? Bom, o trabalho, como o João falou, né, ele está muito associado à identidade da pessoa, do indivíduo. É o nosso processo de construção identitária. Então, quanto mais ele é valorizado, mais a nossa autoestima ela também é valorizada. Se o caso contrário, a pessoa exerce um trabalho análogo à escravidão, condições degradantes, falta de liberdade, uma coação moral, coação física, aquela pessoa ela não tem dignidade, ela não tem perspectivas. Mesmo que ela esteja ali, diante de um ambiente de miséria, ela está sendo ludibriada por outras pessoas que estão ali explorando aquela sua capacidade produtiva e aquela pessoa ela fica num baixo estima terrível. É muito interessante porque quando a gente pergunta quem que é fulano, é professor na PUC, quem que é fulano, ele advoga. Ou seja, as pessoas respondem, ou nós respondemos por aquilo que ela faz. Sim. Ou seja, o trabalho é a construção de nós, a construção da vida. E na linguagem do beato João Paulo II, pelo trabalho nós coparticipamos da criação divina, né? Doutor Guilherme, sua mensagem final, por favor. A minha mensagem final ela é um plágio. E olha que o crime de redução à condição análoga de escravo é também conhecido como crime de plágio. Eu vou plagiar mais uma vez a sua frase inicial, né? Ganância, opressão e miséria. Está aí, infelizmente, o tripé da condição análoga de escravo. Ok, mas temos a responsabilidade, muita coisa pode ser feita. Queria agradecer imensamente a participação de vocês. Perdoe-me se às vezes tirei algumas polêmicas, mas é Horizonte Debate. Voltem outras vezes. Antes de encerrar o nosso programa, lembro mais uma vez a campanha Faço Parte, expressão de nossa comunhão com a Arquidiocese de Belo Horizonte e nosso dever de fidelidade como irmãos. Faça parte você também, ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a construir a Catedral Cristo Rei. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço.